Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Muito obrigada por estarem novamente aqui comigo em mais uma terça-feira. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu conto casos criminais aqui às terças e quando eu consigo, eu faço alguns vídeos extras na quinta e no domingo. Então, se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da nossa família, porque aqui só tem gente boa. Hoje não tenho nenhum recado para dar para vocês, gente, a não ser que eu espero que vocês estejam muito bem aí do outro lado. E se você não estiver tão bem assim, eu espero que as coisas melhorem e rápido, tá bom? É esse o meu desejo aqui para você. Vamos direto pro caso, então? Vamos, né? Vamos. Os casos que eu trago aqui no canal, cada um marca por um motivo, digamos assim, né? Alguns pela história da vítima, outros pela frieza, a motivação, né? Que a gente não consegue entender o porquê de cometer um crime. Mas tem alguns que chocam simplesmente pela idade dos envolvidos. Porque quando a gente ouve, né, falar de casos criminais, a gente imagina adultos violentos, adultos problemáticos, de repente, pessoas com um histórico de raiva, histórico de crimes, com muita coisa acumulada, com motivos distorcidos, enfim. Mas e quando tudo acontece entre adolescentes? Quando quem comete e quem sofre tem apenas 12 anos. Essa é a história do dia de hoje que eu vou recontar aqui para vocês e que marcou a vida de 3 meninas. E, obviamente, né, marcou para sempre. E não foi um impulso, o que é bastante assustador, tudo foi muito planejado. Esse caso também vai trazer aqui uma discussão sobre a internet, sim, onde estamos aqui nesse momento, onde eu consigo falar com vocês toda terça-feira. E esse caso, ele foi resolvido já há alguns anos, mas, gente, uma possível atualização pode acontecer na semana que vem. E eu só descobri isso quando eu estava fazendo o roteiro. E outra coisa também, o caso de hoje, ele foi sugerido por alguém em uma live, se eu não me engano, mas esse nome, esse caso, sempre aparece lá nas DMs do meu Instagram, às vezes aqui nos comentários também, e lá no formulário de sugestão de caso. E, finalmente eu trouxe e vamos começar conhecendo Peyton Lutner. Peyton Lutner nasceu em 13 de fevereiro de 2002, no estado de Wisconsin, e ela vivia com os pais, a Stacy e o Joe Lutner. E a gente não tem muitas informações sobre a infância da Peyton, a não ser que foi uma infância bastante normal, feliz. A Peyton, ela tinha muitos amigos, gostava de sair com esses amigos, ela ia muito bem na escola, ela sempre foi uma criança bastante tranquila, feliz, alegre, e as pessoas que conviviam com a Peyton descreveram ela como uma menina muito sensível, desde muito novinha, assim. Ela já demonstrava muita empatia, ela gostava de fazer o outro sempre se sentir bem, ela se preocupava se a pessoa estava feliz, se ela estava com algum problema, ela gostava de conversar. Então, isso era uma atitude que ela tinha já desde novinha, fazer o outro se sentir bem. A Peyton, ela tinha uma amiguinha, a Morgan Geyser. A Morgan, ela nasceu em 16 de maio de 2002 e ela e a Peyton se conheceram por volta dos 9, 10 anos, mais ou menos, na 4ª série. Elas estavam no refeitório da escola e foi ali que tudo começou. Nesse dia que elas se conheceram, a Morgan, ela estava sentada sozinha no pátio da escola. Algumas fontes falam pátio, outras fontes falam no refeitório, mas enfim, ela estava sozinha, ela estava meio isolada, assim, de todo mundo. E a Peyton, tendo essa personalidade já desde muito novinha, percebeu, né, por que aquela menina tá sentada sozinha lá, né? E ela foi então falar com a Morgan. E esse gesto da Peyton foi o início da amizade das duas. As duas viraram melhores amigas rapidamente e, ao contrário do que eu já contei em muitos casos, elas não eram assim iguais, aquelas amigas que têm os mesmos gostos e fazem sempre as mesmas coisas. Não, elas eram diferentes, mas elas se complementavam. Óbvio, elas tinham alguns gostos parecidos assim, mas de uma maneira geral elas eram bem diferentes.
A Peyton, ela era mais certinha, mais doce, e a Morgan, ela era mais excêntrica, assim, e isso já desde criança, né? Mas as duas, elas conseguiam se dar muito bem, mesmo com essas diferenças. Elas faziam várias festas do pijama, elas davam muita risada juntas, brincavam bastante de se vestir, né, de roupas diferentes. Elas adoravam gatos, as duas, e também patinação. Então tinham algumas coisas em comum, mas assim, na personalidade eram diferentes. A Peyton, inclusive, ela tinha um apelido de infância que só a família dela chamava, que era de Bella. Eu não consegui encontrar o porquê desse apelido, né? Mas as duas ficaram tão amigas e tão íntimas assim que a Morgan começou a chamar a Peyton de Bella também, né? Que era esse apelido bastante familiar. E as duas tinham diferenças também nas suas infâncias, né? Eu falei pra vocês que a infância ali da Peyton foi bastante normal, alegre, feliz. Já não podemos dizer a mesma coisa da infância da Morgan. A infância da Morgan foi marcada por algumas dificuldades. O pai dela foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e ele precisou ser hospitalizado várias vezes, né? E a Morgan presenciava tudo isso. A mãe, ela fazia o possível para manter a rotina normal ali na casa, mas como ela tinha que também cuidar muito do marido, a Morgan acabava ficando muito tempo sozinha. E foi aí que a internet entrou na vida da Morgan. Quando ela estava ali com 9 anos, um pouco antes até dela conhecer a Peyton, ela já entrou no mundo da internet. Ela ficava em fóruns e em sites que tinham histórias assustadoras. Sites que contavam histórias sobre criaturas bizarras, contos sobrenaturais, lendas urbanas, essas coisas. Isso começou a fascinar a Morgan. Ela também começou a desenhar. Isso a gente tá falando aqui bem novinha mesmo, tá, gente? 9 anos ali, 10 anos. Ela começou a desenhar e ela gostava também de desenhar nesse estilo aqui, né? Essa coisa mais de terror, de monstros, esse tipo de arte. Na escola, a Morgan, ela gostava de contar essas histórias que ela tinha conhecido na internet, nos fóruns, para os colegas dela, né? Só que assim, gente, nem todo mundo, né, gostava dessas histórias, achava divertido ou interessante, porque eram crianças muito novinhas, né? Então muitas tinham muito medo, ficavam traumatizadas e realmente assustadas. E o que começou a acontecer foi um afastamento. Esses coleguinhas ali da Morgan, os poucos amigos que ela tinha, começaram a se afastar e ela ficou cada vez mais sozinha. E foi exatamente nesse momento que ela conheceu a Peyton, né? Que eu descrevi para vocês, que ela estava sozinha na escola quando a Peyton chegou, oferecendo a companhia e a amizade. A Peyton, ela enxergou ali na Morgan essa menina isolada. Muitas pessoas achavam ela estranha, mas que para ela só parecia estar precisando ali de uma amizade realmente, né? E era esse o pensamento da Peyton que eu falei para vocês lá no início, que ela tinha, de observar isso nas pessoas mesmo tão novinha. Ela simplesmente não queria que ninguém se sentisse excluído. Só que elas começaram essa amizade. Então, como eu falei, cada uma ali tinha uma personalidade diferente e a Morgan, ela continuou, né, com esse interesse aí em coisas assustadoras. E a Peyton, ela não gostava disso. Então, a Morgan, ela contava as coisas pra Peyton, porque as duas, né, ficaram bem amigas. A Peyton escutava, mas ela meio que assim tentava não absorver muito. Ela obviamente não demonstrava interesse porque não era uma coisa que ela gostava, mas ela estava ali para escutar e ela achava que de repente era uma fase, que daqui um tempo a Morgan ia parar com esse interesse. Só que nunca parou, na verdade, as coisas foram aumentando, né? Os desenhos que a Morgan fazia foram aumentando e ficando cada vez mais perturbadores também, né? As criaturas que ela desenhava. E a Peyton, ela não queria ser a medrosa, ela não queria também desencorajar a amiga, né? Então ela elogiava os desenhos, ela falava que a Morgan tinha talento pro desenho e tudo mais, e sempre era nesse jeitinho, assim, sabe? Pra não magoar a amiga. Só que assim, gente, alguns desses desenhos que a Morgan fazia deixavam a Peyton realmente assustada, a ponto dela não conseguir dormir de noite, porque ela lembrava dos desenhos, ou ela lembrava das histórias que a Morgan contava pra ela. E o comportamento da Morgan também começou a ficar um pouco estranho na escola, assim.
digamos, mais estranho. Ela foi vista, por exemplo, assustando colegas de propósito. Ela começava a correr em círculos, imitando um cachorro. Isso assim, no meio da escola. Ela pegava insetos também e jogava nas outras pessoas. Era sempre num tom de brincadeira que ela fazia, mas nem todo mundo levava isso, né, como uma brincadeira. Na verdade, algumas pessoas ficavam até bem assustadas. E, obviamente, né, com raiva da Morgan, né? Porque quem que vai gostar de ter um inseto jogado na sua cara, né? Ninguém. Só que a Morgan, ela ia muito bem na escola. Ela tirava notas altas, ela não dava problemas ali diretamente com os professores, pelo que eu pude entender, na sala de aula. Era mais esse comportamento considerado esquisito, estranho, excêntrico, que chamava atenção, mas não tanta atenção assim para que as pessoas se preocupassem realmente com a Morgan. Os professores, inclusive, achavam ela muito criativa, muito talentosa e que isso fazia parte da personalidade dela, né? Ela ser um pouco excêntrica. E isso foi uma das coisas também que aproximou muito a amizade das duas, porque a Morgan, ela também sentia que a Peyton não julgava ela. Ela podia ser do jeito dela, falar dos interesses dela, né, mostrar os desenhos, e a Peyton sempre estava ali para escutá-la, né, e para apoiá-la sempre. Então, a amizade das duas continuou, mesmo com essas diferenças. Como eu falei para vocês, elas adoravam fazer festas do pijama, então uma ia dormir na casa da outra, ficavam acordadas por horas, porque esse é o foco da festa do pijama, né, quando a gente é criança, é ficar acordada com a amiga ali, ou mais de uma amiga, o maior tempo possível conversando no quarto. É quase um evento, né? Quando a gente não precisa dormir cedo quando é criança. Era uma conexão bem forte, principalmente para Morgan, porque a Peyton era a única amiga da Morgan. Só que essa dinâmica vai mudar um pouquinho, porque uma outra menina entra aqui nessa amizade. E o nome dela é Anissa Weier. A Anissa, ela tinha se mudado recentemente para o mesmo complexo de apartamentos que a Morgan morava. Elas começaram a pegar o mesmo ônibus escolar juntas, né? Elas saíam ali do mesmo complexo de apartamentos e iam para a mesma escola. Então, de parceiras ali, de pegar o mesmo ônibus, iniciou, na verdade, uma nova amizade. A Anissa, ela era mais reservada, mais na dela. Ela tinha vindo, né, de uma outra escola. Ela também estava passando por uma fase difícil na vida dela, porque os pais estavam se divorciando. E nos primeiros meses, ela praticamente não conversava com ninguém. Ela não se aproximava dos outros colegas, ela nem fazia esforço, assim, de tentar fazer algum tipo de amizade na escola. Ela passava sempre o recreio sozinha, quando ela estava comendo na escola, ela sempre estava sozinha. Até que a Morgan foi até a Anissa e puxou conversa, exatamente como a Peyton tinha feito com ela. E a partir desse momento, as duas se conectaram, né, a Morgan e a Anissa, e por tabela, a Peyton também, né, porque a Peyton continuava amiga da Morgan. Só que a Anissa e a Morgan, elas eram mais parecidas entre si do que a Peyton. Havia uma certa sintonia ali entre as duas. Elas se sentiam deslocadas. As duas gostavam de histórias de terror e criaturas bizarras, como eu falei, os mistérios da internet, lendas urbanas. E juntas elas começaram a mergulhar nisso cada vez mais fundo. Porque agora a Morgan, ela tinha alguém realmente para dividir esses interesses. Outra pessoa que gostava de tudo isso. Então elas passavam horas nesses fóruns e sites de histórias assustadoras de lendas urbanas, principalmente sites de creepypasta, que assim, gente, eu vou confessar pra vocês, eu sou uma mulher antiga, eu nem sabia exatamente o que era creepypasta, eu imaginava, mas aí eu fui buscar realmente o conceito, né? Sou old, tá? Sou bem old e não tô atualizada. Mas assim, creepypasta é basicamente um site, assim, ou histórias de creepypasta, que são histórias que as pessoas criam. Elas criam e falam dessas histórias como se realmente fossem reais, mas são fictícias. E assim, eu acredito que muitas pessoas que estão me assistindo talvez gostem, né, de creepypasta e esse tipo de histórias assustadoras e tudo mais. Então, comenta aqui embaixo se vocês gostam. Inclusive, a minha amiga Geisiele, ela conta, né, histórias de creepypasta no canal dela. Eu confesso que eu nunca fui, assim, tão interessada nesse lado da internet, assim, não sei, assim, nunca fui. Mas eu sei que tem muitas pessoas que são interessadas e justamente porque mexe muito com o nosso imaginário, né, e isso é muito
muito importante também para o caso de hoje. E foi em um desses dias aí que as duas estavam na internet que elas deram de cara com o Slender Man. E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas, continuando com a amizade das duas, no início, a amizade das duas aqui foi algo muito positivo, porque a Morgan, que antes só tinha uma amiga, agora ela tinha mais uma, e até uma amiga que ela se identificava mais, e a Anissa, que chegou ali num lugar novo, né, numa escola nova, conseguiu já uma amizade, alguém para se conectar e se sentir acolhida. Mas, se tem uma coisa que normalmente, ainda mais quando a gente é bem jovenzinha, assim, que começa a dar problema, um trio de amizade. Óbvio, gente, que não é generalizando. Eu sei que você pode fazer parte de um trio e todo mundo se dá bem, né? Porque sempre acaba acontecendo de uma se identificar mais com a outra, daí uma terceira sempre fica um pouco mais de fora, e essas coisas assim. E quando a gente é jovem, adolescente, tudo isso tem um peso muito maior também. E o que aconteceu nesse caso aqui foi que a terceira pessoa que ficou mais de fora foi a Peyton. Ela e a Morgan, elas tinham essa história mais longa, né, de amizade, assim. Mas, de repente, parecia que elas não estavam mais tão próximas assim, né? Porque, realmente, os gostos da Morgan combinavam mais com os da Anissa. E isso mexeu bastante com a Peyton, óbvio. Ela começou a se sentir desconfortável, ela via que ela não estava ali mais tão sintonizada, né, com a amiga antiga dela, com a Morgan, e que ela também não tinha uma conexão muito próxima com a Anissa. Mas a Peyton, ela tentava manter essa amizade, sabe? Era importante pra ela, a Morgan era importante pra ela. E ela não gostava muito da presença da Anissa, ela achava a Anissa meio cruel, às vezes meio sombria. Ela sentia que às vezes a Anissa forçava uma situação pra deixar a Peyton deslocada, sabe? Assim, pra que ela não fizesse parte ali de algum momento. E, como eu falei também já no início, era da personalidade dela sempre pensar ali no bem-estar geral, assim. Às vezes até passando por cima do bem-estar dela, né? O que é bastante complicado, né? Porque se você é essa pessoa que sempre está pensando no outro, no bem-estar do outro, você acaba esquecendo de si, né? Do que você está sentindo. E, às vezes, você nem percebe que pode estar se colocando numa situação não tão favorável assim. E, obviamente, isso não quer dizer que a Peyton estava errada em pensar no outro, em pensar no bem-estar das outras pessoas. Isso é muito bonito, né? E as pessoas, se pensassem mais assim, o mundo seria melhor. E, especialmente na adolescência, isso é complicado, né? Porque, normalmente, o adolescente, ele quer se encaixar, ele quer pertencer a alguma coisa, seja um grupo de amizade, não quer perder, né, a companhia do outro. Isso é muito importante na adolescência, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, né, gente? A gente fala, ai, meu filho, tá incomodando, vai embora, né? Seja na amizade, seja no relacionamento, a gente já é assim. Mas na adolescência não, a gente sabe que na adolescência a gente engole muita coisa, assim, deixa passar muita coisa, se anula muitas vezes, porque quer pertencer, porque não quer perder uma amizade. Então fica tudo muito confuso, e aqui o que estava acontecendo era que a Peyton, ela queria continuar nessa amizade, ela não queria simplesmente abandonar. E a Peyton, ela percebia que as duas tinham já, assim, piadinhas internas que ela não entendia. Em alguns lugares falam sobre apelidos que uma deu pra outra, e ela também não fez parte disso. E a gente tem que lembrar também que a Morgan e a Anissa, elas moravam no mesmo complexo de apartamentos, então o contato delas era maior também. E a Peyton, ela já estava se sentindo deslocada. E quando ela estava junto com as meninas, elas ficavam falando dessas histórias assustadoras, lendas urbanas, personagens bizarros e tudo mais. E ela não gostava disso, ela continuava não gostando. E o pior é que essa fascinação dessas meninas por essas histórias estava ficando cada vez mais preocupante, mas ninguém percebeu isso aqui nesse momento. E teve uma história em específico, uma lenda assustadora em particular, que chamou a atenção da Morgan e da Anissa, mais, né, do que as outras todas. Em uma das madrugadas que as duas ficavam entrando nesses sites de terror, elas se depararam com algo assim que prendeu muito a atenção. Uma figura alta, magra, meio sem rosto, pálida, vestindo sempre um terno e com alguns tentáculos longos saindo pelas costas. Como se fosse assim, uma mistura de um monstro com um executivo. É algo assim bem bizarro, inclusive. E esse é o Slender Man.
Inclusive, é dito em algumas fontes que foi a Anissa que mostrou essa história, essa lenda para a Morgan. Então vamos lá, vou explicar melhor para vocês quem era ou o que é o Slenderman. Bom, segundo a lenda, tá? É uma lenda, gente. Ele aparecia em florestas, parquinhos, pátios de escola, ele ficava escondido nas sombras, entre as árvores, ele ficava sempre vigiando a distância. E quando menos se esperava, ele sequestrava ou ele tirava a vida de crianças. Eram as vítimas preferidas dele, vamos dizer assim. Mas mesmo quando ele não fazia exatamente isso, ele também causava estrago, porque assim, se alguém visse o Slenderman, mesmo que rapidamente, assim, mesmo sem saber quem ele era, na verdade, essa pessoa podia contrair o que ficou conhecido como a doença do Slender. Assim, traduzindo aqui para vocês, seria mais ou menos isso. Essa doença aqui, entre aspas, né, essa maldição, caso a pessoa visse o Slenderman, ela ficaria com sintomas como paranoia, pesadelos, sangramentos nasais, alucinações, até o ponto que algumas pessoas enlouqueciam. E essas pessoas, quando chegavam nesse estágio, elas começavam a agir como servos, digamos assim, como escravos do Slenderman. Só que assim, gente, tudo isso é fictício, ele não existe. Ele, na verdade, não passa de uma criação para um concurso, onde as pessoas ali tinham que ter alguma habilidade no Photoshop. Sim, é basicamente isso, eu vou explicar para vocês. Primeiro vamos falar aqui de um site que eu não sei se ele existe até os dias de hoje, vou ver, peraí que eu não vi isso antes do roteiro. Aparentemente existe ainda, tá? O site se chama Something Awful, que seria assim a tradução algo horrível. Esse site, ele é um fórum, na verdade, na internet, né? E eu acabei de ver, então, que ele ainda existe, né? Mas ele foi criado nos anos 90 e ele é conhecido por misturar humor sarcástico, cultura pop, alternativa e bizarrices digitais aí no geral, né? E ali, os usuários que entram nesse fórum, eles podem fazer montagens bizarras, sátiras de tudo quanto é coisa da internet, críticas a filmes, jogos, competições criativas, enfim, assim, um espaço onde pessoas que gostam de coisas diferentes, estranhas, absurdas, estão lá conversando sobre tudo isso, tá? Sempre com ali um pé no humor, também no sombrio, e é assim um site que envolve muita criatividade das pessoas, tá? E assim, gente, eu não sei se na época aqui dos fatos, onde tudo vai acontecer, que é o ano de 2014, se o site era diferente, mas eu tô olhando aqui e assim, tem de tudo, tá? Videogame, filmes, questão de computadores mesmo, assim, vários tipos de hobbies, artesanato, é muita coisa, é um fórum, entendeu? Então você vai conversar sobre muitas coisas e obviamente vai ter sempre, deve ter também aqui alguma coisa de caso criminal, com certeza se eu procurar vai ter. Então em junho de 2009, o site, ele lançou um desafio criativo. O que era esse desafio? As pessoas que queriam participar, elas tinham que criar uma foto, ou seja, manipular uma foto no Photoshop, para que essas fotos parecessem provas de algo paranormal que aconteceu, sabe? Eu já vi muitas dessas fotos, inclusive fotos que foram depois, assim, desmentidas e tal, e falaram como que fizeram a foto, sabe? Por exemplo, eu colocar um rosto na janela lá, sabe? Eu colocar um vulto de alguma forma aqui que pareça uma pessoa, sabe? Essas coisas assim, né? Então, eram fotos manipuladas e quem fizesse a melhor forma provavelmente ganharia alguma coisa. Mas teve um participante que foi além. O nome dele é Eric Knudsen, mas no online, ali no fórum, ele assinava como Victor Surge. Ele criou 2 imagens que mostravam crianças e no fundo ele criou essa imagem do Slenderman, como eu já descrevi para vocês. Uma figura alta, muito, muito magra, sem rosto, né? Na verdade é um rosto meio branco, assim. Braços longos, parecem tentáculos. Só que a diferença que fez a criação dele se destacar foi que ele criou legendas para as fotos, assim. Ele foi mais detalhista e ele fez, assim, basicamente uma história por trás de cada foto. Por exemplo, em uma das fotos, ele escreveu que ela tinha sido encontrada em escombros de uma biblioteca que foi incendiada
no mesmo dia que 14 crianças tinham perdido a vida. E em outra foto ele escreveu o seguinte, abre aspas, nós não queríamos ir, nós não queríamos matar, mas o silêncio persistente e os braços estendidos dele nos horrorizavam e confortavam ao mesmo tempo, fecha aspas. E aí embaixo tinha assim, fotógrafo de 1983, desconhecido, presumivelmente morto. Então ele criou uma história por trás dessas fotos. Ele não fez só as fotos e fez as pessoas, de repente, imaginarem o que era, né? Ele contou o que eram aquelas fotos. Óbvio, gente, preciso reforçar. Tudo mentira, tá? Tudo ficção. Ele criou isso da cabeça dele. Só que essas imagens, especificamente, viralizaram. E a gente tá falando de 2009, gente. Eu acompanhei essa época da internet, muitos de vocês também, né? E quando viralizava, eram viralizar por muito mais tempo do que é hoje em dia, que viraliza, tipo, numa semana, na outra semana já não tá mais ninguém falando sobre aquilo. Viralizou muito, primeiro, nesses fóruns, assim, de pessoas interessadas nesse assunto, mas ele foi se espalhando e virou realmente uma lenda urbana, né? Assim, muitas pessoas começaram a falar do Slender Man. E aí ele ganhou mais vida ainda nos fóruns de creepypasta que eu falei pra vocês, onde pessoas começavam a criar histórias como se fossem relatos reais. Sabe, nada era real, mas as pessoas contavam como se fosse real também pra fomentar aí essa lenda urbana. E o Slender Man, ele virou realmente assim uma entidade de verdade virtual, sabe? Com biografia, ele tinha as próprias regras, começou assim a ter mais detalhes, né, na história dele e inclusive, como eu falei, pessoas dizendo que já tinham visto ele em vários lugares e tudo mais. Outras pessoas começaram aí também a criar fotos editadas com o Slender Man. Só que essas fotos eram sempre nesse tom de que a pessoa presenciou aquilo, a pessoa viu, né? Sempre como se fosse algo real. E essa lenda foi crescendo, crescendo cada vez mais. E ele até furou meio que essa bolha, assim, dos fóruns e de pessoas que gostam de histórias assustadoras, porque ele apareceu em videogame, filmes, pessoas se fantasiavam de Slenderman no Halloween, por exemplo. Então, ele é meio que assim, tipo, o bicho-papão da era digital, sabe? Mais ou menos isso. Uma criatura que ninguém viu de verdade, mas que todo mundo jurava conhecer, que se esconde nas sombras, que aparece nas florestas, parques, corredores de escola. Também, por exemplo, assim, a loira do banheiro, que a gente ouve falar desde sempre, né? O homem do saco, sei lá, esse tipo de lenda, assim, né? Só que para algumas pessoas, o que parece, assim, claro que é uma ficção, que não existe, para outras pessoas não é tão claro assim. Principalmente para crianças, por exemplo, como meninas de 12 anos, que já viviam ali imersas nesse universo, navegando sozinha pela internet, acreditando que esses sites estavam contando verdades escondidas do público geral, assim, sabe? Que a maioria não sabe, mas esse grupinho aqui sabe. E esse grupinho tá falando a verdade. E algo que as pessoas lá de fora, os adultos, enfim, não queriam reconhecer que existia. Então a Morgan e a Anissa, elas ficaram completamente obcecadas pelo Slenderman. A Morgan, mais ainda. E as duas, elas realmente passaram a acreditar que ele era real. E com o tempo, elas começaram, inclusive, a dizer que o Slenderman estava observando elas e que ele estava falando com elas também. E elas acreditavam em todos os detalhes da lenda dele também, que era, por exemplo, se elas vissem o Slenderman em algum lugar, ele nunca mais deixaria as duas em paz. E que para escapar disso, né, da tal da doença do Slender ou da maldição, elas teriam que provar uma lealdade para ele. A Morgan, ela chegou a dizer que ela tinha conversas telepáticas com o Slenderman, que ele a visitava mentalmente, que ele sabia quem ela era e o que ela precisava fazer. E a Anissa, ela reforçava isso. Ela também acreditava em tudo que a Morgan falava e ela também acreditava no Slenderman. Então vocês imaginem como estava a amizade das três, né? A Peyton totalmente deslocada, ela não gostava desse assunto, as duas cada vez falando mais desse assunto. E a Peyton, ela chegou a dizer algumas vezes assim, olha, eu não quero que vocês falem disso
quando eu tô junto, vamos falar de outra coisa. E ao invés das meninas, assim, falarem, não, tudo bem, então a gente vai fazer outra coisa, elas zombavam da Peyton, né? Chamavam ela de medrosa e tudo mais. E aí falavam mais ainda sobre Slenderman e várias outras lendas. Elas também mandavam links pro e-mail dela, fotos assustadoras, histórias. Elas começaram a dizer que o Slenderman estava já observando a Peyton pela janela enquanto ela dormia, que sabia onde ela morava, que estava o tempo inteiro seguindo todos os passos dela. E óbvio, gente, isso para uma menina de 12 anos, e ainda mais uma menina que não gosta disso, que tem medo disso, sabe? Ela ficou apavorada. E ela foi conversar com a mãe. Né, ela fez o certo, assim, né? Ela foi se abrir com a mãe, contou tudo o que estava acontecendo e a mãe, então, foi pesquisar o que era esse tal de Slenderman, o que era essa história, né? E a mãe, ela descobriu tudo aquilo que eu contei aqui pra vocês, que é um personagem fictício, que ele surgiu de um concurso, tudo isso aqui que eu falei. E ela falou isso pra filha: olha, filha, não é real. É mentira, não vai acontecer nada, não tem ninguém te observando, ninguém vai chegar aqui na tua janela, não existe esse homem magro cheio de tentáculos, isso não existe. E ela disse pra filha, então, é tudo invenção da internet, você está segura. Só que ao mesmo tempo que ela sentiu um certo conforto aí nas palavras da mãe, ela o tempo inteiro ouvia as amigas falando dessa lenda, né? E ela já tinha visto também tantas imagens, aquilo já estava na cabeça dela, ela não conseguia simplesmente desligar e parar de ter medo. E um detalhe aqui sobre os pais, né, da Anissa e da Morgan. Eu não consegui muitos detalhes, na verdade não tem, nesse caso, muitos detalhes de nenhuma das famílias, né? Mas é dito que eles sabiam dessa fascinação que as duas tinham aí pelo Slenderman, que não era um segredo, porque elas também falavam sobre isso com os pais. Só que eles achavam que era meio que uma fase igual quando você começa a gostar de filme de terror, por exemplo, né? Você sabe que é ficção, mas você gosta de ficar vendo, você gosta de sentir aquele medinho, de falar sobre aquilo, né? Eu acredito, isso é um achismo meu, né? Que os pais deveriam saber também que era uma ficção, né? Mas talvez eles não sabiam que as filhas achavam que era real, né? Que elas não entendiam como uma ficção. E eu sempre tenho que dizer, né, gente, que você gostar de histórias assustadoras, lendas urbanas, filme de terror, creepypasta, tudo que eu falei aqui, inclusive de casos criminais, né? Se a gente for condenar toda essa galera aqui, não sobra ninguém. Muitas pessoas se interessam por isso, né, gente? Inclusive nós aqui, né? Eu gosto sempre, na verdade, sempre gostei muito de terror. Mais de suspense, na verdade, do que terror. Tanto que personagens do terror estão tudo aqui, ó. Na minha estante tem vários. Isso veio muito do meu pai, inclusive, que sempre gostou de filmes de terror. E eu comecei a gostar por causa dele, porque eu assistia com ele já desde pequenininha. Então não tem mal nenhum nisso, você gostar desse tipo de conteúdo, inclusive também de casos criminais. Isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que vai fazer o mal, né? Por aí. Não tem nada a ver, sabemos disso, mas eu tenho que sempre mencionar, né? Bom, uma coisa que começou a acontecer no relacionamento aqui das três foi a Anissa sendo mais cruel com a Peyton. Na verdade, a situação que é descrita nas fontes é a seguinte: as três estavam juntas e aí elas começavam a falar, né, dessas coisas que a Peyton não queria saber. E aí ela pedia pra parar. Só que aí a Anissa, ela era, assim, muito cruel com a Peyton. Ela respondia, ela xingava a Peyton de várias coisas, assim. Só que aí o que acontecia? Em algum outro momento que a Morgan não estava, e estava só a Anissa e a Peyton, a Anissa pedia desculpas. Ela falava, não foi aquilo que eu quis dizer, não leve a mal. Então parecia, assim, que quando a Morgan estava junto, a Anissa agia de um jeito. E quando a Morgan não estava, ela era outra pessoa, sabe? Isso começou a acontecer. Isso vai fazer um pouco de sentido mais lá na frente. Mas a Peyton, ela estava muito animada porque estava chegando o aniversário de 12 anos da Morgan. E elas iriam comemorar. Qual era o combinado aqui? As três, elas iriam dormir na casa da Morgan, né? Fazer aquela festa do pijama, comer algumas coisas gostosas, ficar acordada até tarde, como elas já tinham feito antes. A Peyton, ela estava muito animada porque ela acreditava que de repente ia ser um momento para ela se conectar novamente com a Morgan, né? Já que elas passariam o dia inteiro juntas, aí não iam dormir juntas, passar a madrugada e até o dia seguinte também, né? Então ela estava bastante animada. Chegamos então no dia 30 de maio de 2014, era uma sexta-feira e seria o dia que as comemorações ali iam começar. Eu até achei estranho,
não consegui encontrar o porquê, porque o aniversário da Morgan é dia 16 de maio, né? Elas só foram comemorar no dia 30. Não encontrei o motivo, mas enfim. Era sexta-feira, dia 30 de maio de 2014. Logo depois da escola, a Morgan e a Anissa, elas passaram a tarde juntas no apartamento da Anissa, porque elas moravam ali, né, no mesmo complexo de apartamentos. Depois, a Anissa começou a arrumar todas as coisas dela para levar para casa da Morgan, né, para a festa do pijama. Mais tarde, elas foram para uma pista de patinação, né, que era uma coisa que todas gostavam, principalmente a Morgan e a Peyton, e lá a Peyton se encontrou com as duas. Elas passaram horas nessa pista de patinação, se divertindo, rindo, brincando muito. Depois elas comeram uma pizza e foram para casa da Morgan, né? Só que uma coisa foi diferente nessa festa do pijama. Normalmente, quando elas se reuniam para a festa do pijama, elas ficavam acordadas madrugada dentro, né? Fazendo várias coisas, internet, conversando, dando risada. E dessa vez, a Morgan começou a querer se arrumar já para ir dormir cedo. A Peyton achou até, assim, um pouco estranho, mas ela pensou, a gente cansou muito, né, na pista de patinação, a gente também já comeu a pizza, então tudo bem, vamos dormir. Na manhã seguinte, quando a Peyton acordou, ela achou estranho porque ela estava sozinha na cama. A Anissa e a Morgan já tinham levantado. Então, ela se levantou também e encontrou as duas mexendo no computador na sala. A Morgan explicou que elas tinham acordado mais cedo, que elas não quiseram incomodar a Peyton, deixaram ela dormindo e resolveram, né, começar lá a mexer na internet. As três, então, tomaram café da manhã juntas, elas comeram donuts, passaram a manhã ali um pouco brincando, fazendo várias coisas. Mais tarde, bateu o tédio ali nas três, né? Elas já tinham feito de tudo dentro da casa da Morgan. Então, foi quando a Morgan pediu para a mãe se elas poderiam ir até um parque. A mãe da Morgan, ela normalmente não deixava elas saírem sozinhas para esse parque sem, né, ela estar junto ou ter um outro adulto junto. Mas como era o aniversário, a comemoração, né, do aniversário da Morgan, ela resolveu deixar dessa vez, sabe? Ela resolveu deixar as meninas brincarem sozinhas no parque e ela só falou para elas sempre ficarem juntas e que elas voltassem antes de escurecer. O parque que elas escolheram era o David's Park, que ficava, assim, alguns quarteirões da casa da Morgan. E é um parque, pelo que eu vi nas descrições, assim, amplo, com árvores, mas não imaginem um parque, assim, tipo floresta, como eu às vezes trago aqui pra vocês, né, de parques dos Estados Unidos. Um parque normal, assim, sabe? Com gramado, amplo, algumas árvores, mas são árvores espaçadas, não é uma coisa muito, assim, mata fechada. Inclusive tinha parquinho, churrasqueira, é um parque bastante familiar, existiam famílias lá, pessoas andando de bicicleta, pessoas caminhando, esse tipo de parque. Então as três chegam ali no David's Park, estava um dia bonito, estava bastante ensolarado. Elas caminham um pouco, elas vão até um banheiro ali do parque e depois a Morgan sugeriu que elas brincassem de esconde-esconde. Brincadeira mais simples e mais divertida da infância. A Morgan, ela se ofereceu para começar a contagem primeiro, ou seja, ela ia procurar a Anissa e a Peyton. E quando a Anissa e a Peyton começaram a sair, né, para se esconder, a Anissa falou para Peyton assim, olha, eu tive uma ideia, se esconde embaixo dessas folhas que estão aqui, né, no gramado, aquelas folhas secas, né, e a Peyton achou uma ideia maravilhosa, assim, né, então elas começaram a cavar ali nas folhas, a Anissa começou a jogar várias folhas em cima da Peyton e ela ficou ali completamente escondida. E a Peyton, depois de um tempo, ela começou a escutar alguém chegando perto dela, né, ela conseguiu escutar os passos, os galhos quebrando, né, quando alguém tá se aproximando. Só que, do nada, ela sentiu que alguém pulou em cima dela. Foi um movimento muito brusco. Ela, de imediato, não conseguiu ver exatamente o que estava acontecendo, porque lembrando, né, que ela estava cheia de folhas em cima dela, cobrindo totalmente. Mas, quando as folhas começaram a sair, ela conseguiu ver que era a Anissa que estava em cima dela. Logo em seguida, ela viu a Morgan se aproximando. E a Morgan tira uma faca da mochila. A Morgan, então, se ajoelhou em cima da Peyton, se aproximou do ouvido dela e sussurrou, não tenha medo, eu sou apenas uma gatinha. E depois disso ela disse, eu sinto muito. Logo depois disso, a Morgan começou a esfaquear a Peyton. Uma vez seguida da outra, muito rapidamente. E no total foram 19 golpes.
no peito, no abdômen, nos braços, nas pernas, onde ela conseguia atingir a Peyton. E enquanto isso, a Anissa, ela continuava do lado ali da Morgan, incentivando tudo isso. Chegou no momento que a Morgan, ela deu a faca pra Anissa e ela queria que a Anissa também golpeasse a Peyton. Só que a Anissa não teve coragem, ela devolveu a faca pra Morgan e ela disse: eu não consigo fazer, você sabe onde estão os pontos fracos. E assim que a Morgan pega a faca novamente, a Anissa fala pra ela: vá à loucura, só garanta que ela morra. E foi exatamente isso que a Morgan tentou fazer, né? Depois, os golpes pararam. As duas se afastaram da Peyton e ela tentou levantar, obviamente estava cambaleando, com muita dor. Ela começou a andar sem muita direção para pedir ajuda. E foi quando a Anissa foi até a Peyton e falou: não, é melhor você se deitar e alguém vir te ajudar aqui, porque se você começar a andar, você vai perder muito sangue, você vai morrer mais rápido. E ela muito friamente ainda fala para Peyton: fica calma que a gente vai buscar ajuda. E as duas deixaram a Peyton ali, sangrando sozinha entre as árvores, no meio do parque. E a última coisa que a Peyton conseguiu dizer para elas foi: eu confiava em vocês. Mas a Peyton, ela não era boba, né? Ela não era ingênua. Ela sabia que depois daquele ataque brutal, as duas não iam pedir ajuda. Elas muito provavelmente fugiriam. E foi exatamente isso que elas fizeram. Então ela reuniu as forças que ela tinha naquele momento, ela andou mais um pouco e ela caiu próximo a uma trilha, que também era próximo a uma estrada. E ali ela não tinha mais forças, ali o seu corpo não aguentou mais e ela simplesmente caiu esperando que alguém viesse salvá-la. E alguém veio. Um homem chamado Greg Steinberg estava passando por ali com a sua bicicleta. E, gente, pasmem, esse caminho que ele pegou não era o caminho que ele deveria pegar, porque normalmente ele fazia uma outra trilha e essa trilha estava fechada naquele dia, estava interditado. Então ele teve que pegar um outro caminho e foi nessa de ele pegar um outro caminho que ele encontrou a Peyton caída no chão. E assim, gente, se ele não tivesse mudado a rota dele, a história de hoje seria completamente diferente. Quando o Greg chegou ali e encontrou a Peyton, ela estava, deitada. Ele percebeu que as suas roupas estavam com muito sangue. Ela estava vestindo uma calça amarela, uma camiseta branca e na camiseta branca tinha um coração. Bom, ela não conseguiu dizer muita coisa para esse homem. Ela só conseguiu dizer que ela tinha sido estuprada várias vezes. E ela disse que ela não estava conseguindo respirar direito, né? Então, o Greg, ele foi muito calmo e ele foi essencial nesse momento. Ele ligou pro 911, explicou a situação toda. Eu escutei a ligação inteira dele. E assim, gente, ele é um homem muito calmo. Eu estaria desesperada nesse momento, né? Mas ele conseguiu permanecer calmo, eu acho que até para deixar a Peyton calma também. Né? Então ele passava todas as instruções para a polícia, falando que ela estava com dificuldade de respirar, falando dos ferimentos que ele conseguia ver, mas ele também não conseguia ver muitos detalhes, né? Algumas coisas a atendente perguntava para ele, ele tinha que perguntar para Peyton, mas daí ele falava assim, ó, ela não tá conseguindo responder porque ela precisa guardar forças para respirar. E ele foi instruído também para que quando ele ouvisse a ambulância, ele tentasse acenar para facilitar a localização mais rapidamente. E foi isso que ele fez e a ambulância chegou para o atendimento da Peyton. E logo que eles chegaram, eles viram que a situação era bem grave. Ela respirava com dificuldade, mas conseguia responder algumas coisas quando falavam com ela. A Peyton, ela foi levada imediatamente para o hospital, num estado crítico. E os médicos agora tinham que fazer o impossível para tentar salvá-la. A família foi avisada, é claro, e eles não conseguiam acreditar naquele horror, naquele dia que eles achavam que a filha estava se divertindo com as amigas. E, de repente, ela estava com tantos ferimentos. A mãe, ela descreveu esse momento dizendo que a filha estava muito pálida e ela chorava muito, ela estava assustada e, ao mesmo tempo, ela também não conseguia respirar. Então, era uma situação muito agoniante. E a única coisa que ela conseguiu ouvir da filha foi que ela queria ir para casa. Então, a Peyton foi encaminhada para uma cirurgia bastante delicada, e eles precisavam fazer de tudo para tentar salvá-la. Enquanto a Peyton está na cirurgia, vamos voltar aqui para Morgan e para Anissa. O que elas fizeram depois desse ataque? Depois do ataque, as duas simplesmente saíram do parque e começaram a andar. Elas não tinham
nenhum tipo de plano de fuga, aparentemente, né? Elas estavam descalças, sujas, e elas vestiam as roupas ainda manchadas de sangue. Elas saíram do parque, exatamente assim, atacaram a Peyton e saíram daquele jeito. Elas não trocaram de roupa, nada, elas só começaram a andar. E, inclusive, elas também carregavam a arma do crime, elas não tentaram se livrar. As duas, elas caminharam por cerca de 8 quilômetros, assim. Passaram por alguns bairros, rodovias também, e elas foram até no Walmart nessa caminhada. Depois, elas foram vistas em uma loja de móveis, e foi nessa loja que elas chamaram a atenção de um patrulheiro. O que chamou a atenção desse policial que estava patrulhando foi a aparência das duas, né? As duas estavam muito sujas, muito desarrumadas, e ele percebeu que as roupas estavam sujas de sangue. Elas aparentavam estar bastante cansadas também, então isso também chamou a atenção. E eram duas meninas de 12 anos, né, gente? Nesse estado, é óbvio que vai chamar a atenção. Ao se aproximar das duas, o policial também achou estranho a mochila que elas estavam carregando, porque a mochila também tinha marcas de sangue. E quando ele começou a olhar essa mochila, ele encontrou a faca que elas usaram contra a Peyton. É claro, nesse ponto aqui, esse policial nem sabia o que tinha acontecido, ele só está abordando essas duas meninas. Junto com a arma do crime, o policial encontrou outros itens que elas haviam preparado para a jornada. Sim, gente, uma jornada. Porque depois de fazer o que elas fizeram com a Peyton, elas pretendiam ir até a suposta mansão do Slender Man. Sim, mas, ao invés disso, elas foram levadas para a delegacia. E foi lá na delegacia que tudo começou a se revelar, porque elas nem tentaram se defender, elas nem tentaram mentir. Elas começaram a falar o que elas fizeram. E qual foi a explicação aqui delas? Elas contaram o que elas fizeram, elas já falaram imediatamente que elas tinham atacado a Peyton, como foi o ataque, tudo que eu já contei aqui para vocês. Mas a parte, assim, que até então ninguém sabia era o porquê, né? E aí elas começaram a explicar. Basicamente, a explicação dada à polícia foi que a Morgan e a Anissa, elas acreditavam que estavam prestando um sacrifício ao Slender Man. Sim, gente, durante o depoimento, elas contaram a versão que elas queriam passar de simples fãs do Slender Man para proxies, ou servos do Slender Man, para que ele poupasse a vida delas e das suas famílias. Na lenda do Slender Man, proxies são pessoas, geralmente crianças ou adolescentes, que se tornam servos ou executores aí da vontade do Slender Man. E acredita-se, né, na lenda, que ao se tornarem proxies, essas pessoas perdem parte da sua autonomia, ou seja, elas começam a agir sob a influência ou o controle dessa entidade. Elas são vistas como representantes, digamos assim, no mundo real do Slender Man, responsáveis por atrair as pessoas, por vigiar e até mesmo eliminar pessoas em nome do Slender Man. Dentro aí, né, da lenda, tornar-se um proxy, que era isso que elas queriam, né? Era uma forma de ganhar uma proteção, uma aprovação do Slender Man. E também uma forma, né, de escapar da fúria ou perseguição dele. Por isso que elas falaram que era para proteger elas e a família delas. E aí elas surgiram com essa ideia. Na verdade, a Morgan disse para Anissa que elas precisavam tirar a vida da Peyton como uma forma de provar o valor delas para o Slender Man. E eu falei para vocês que elas estavam com essa ideia de ir até a mansão do Slender Man, né? Essa era a ideia na cabeça delas depois de tirar a vida da Peyton. Elas acreditavam que uma vez feito o sacrifício, elas poderiam viver nessa mansão junto com o Slender Man. E uma das coisas que não posso dizer que mais chocou a polícia, né? Porque tudo é chocante, mas uma das coisas que elas falaram era que todo esse ataque já havia sido planejado há meses. Sim, elas já estavam planejando isso desde o final de 2013, ou seja, 6 meses mais ou menos, né? O primeiro plano era tirar a vida da Peyton
na festa do pijama ali, naquele dia que elas foram dormir juntas. Por isso que a Morgan queria dormir tão rapidamente, que ela falou, não, já vamos dormir, não vamos ficar acordada. Só que aí elas desistiram desse plano porque elas perceberam, né, que se elas tirassem a vida da Peyton ali dentro da casa da Morgan, elas teriam muito trabalho depois para limpar a cena, talvez a mãe da Morgan escutasse alguma coisa, então elas desistiram. A segunda tentativa, ou seja, o plano B aqui das duas, seria levar a Peyton para um banheiro público. Lá elas dariam um jeito de nocautear a Peyton, ela desmaiaria. E aí elas conseguiriam arrastar a Peyton para dentro de uma dos sanitários ali, né? Fechariam a porta. Ali elas tirariam a vida da Peyton com a faca. E seria mais fácil de limpar por ser um banheiro e por ter ralos no banheiro. Esse era o plano B delas. E eu fico imaginando aqui, eu não encontrei isso nas fontes, mas eu fico imaginando que, se vocês se lembram, as duas levantaram antes da Peyton nesse dia, né? E ficaram lá na internet. Muito provavelmente elas estavam bolando esse plano nesse momento, né? Quando o plano de tirar a vida da Peyton dormindo não deu certo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Elas pediram para a mãe da Morgan para ir até um parque, porque lá elas sabiam que tinha um banheiro. E vocês se lembram que eu disse que quando elas chegaram no parque, elas foram até o banheiro, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ao chegar no parque, em algum momento ali que a Peyton não estava olhando, em algumas fontes diz que a Peyton sempre estava andando à frente, né, da Anissa e da Morgan. A Morgan, ela chama a Anissa e ela mostra a faca que ela estava carregando na mochila. E aquilo era o sinal de que não ia passar daquele dia. Elas iriam tirar a vida da Peyton. Então, era o sinal também para o plano do banheiro, né? Então foi nesse momento que elas resolvem ir todo mundo pro banheiro e óbvio que a Peyton vai junto, né? Ela nem tá desconfiando do que vai acontecer. Quando elas chegam no banheiro, a Anissa, ela faz um movimento brusco e ela pega a cabeça da Peyton e dá com toda a força na parede do banheiro. O que a Anissa queria fazer era que a Peyton caísse desmaiada, inconsciente. E, obviamente, isso não aconteceu. A Peyton, ela ficou assustada com essa situação e é dito que a Morgan também ficou assustada. Ela começou a meio que ter uma espécie de um ataque dentro do banheiro, começou a andar em círculos e aí a Anissa tentou confortar a Morgan. Enfim, né, gente, um caos nesse banheiro e eu não sei como os ânimos se acalmaram, mas depois disso elas foram, então, brincar de esconde-esconde. E aí foi quando, então, finalmente o plano das duas deu certo e elas conseguiram atacar a Peyton. E elas contam tudo isso para os policiais, gente, com uma frieza absurda. Eu vi alguns trechos, tem até um trecho que a Anissa tá contando o que aconteceu e ela faz, assim, até os gestos, né, várias vezes dos golpes, né, que a Morgan deu na Peyton. Assim, ela faz o gesto, mas ela tá contando, assim, de uma maneira como se ela estivesse contando o dia dela na escola. E nos depoimentos das duas, elas afirmaram que elas não queriam tirar a vida da Peyton por vontade própria. É que elas acreditavam realmente que era a única forma delas se salvarem. Elas sentiam um medo real do Slenderman e achava que ele mataria as suas famílias se elas não obedecessem. Para elas, ir para a prisão, por exemplo, parecia menos assustador do que o Slenderman ia fazer com elas. E a entrevista com elas, tem alguns trechos, tá, no YouTube, é bastante perturbadora de assistir, porque, gente, são duas crianças de 12 anos, falando coisas absurdas, assim, sabe? E contando tudo com muita frieza, como eu falei. E a voz delas é uma voz infantil ainda, sabe? E elas falando sobre todo esse ataque, sobre todas essas ideias que elas estavam tendo, sobre o plano que elas já estavam fazendo há meses. Então parece que as coisas não batem assim, sabe? E inclusive tem momentos da Morgan que ficaram famosos na época, porque quando os policiais não estavam na sala de interrogatório ali, ela começa a dançar. Ela começa a falar sozinha, a cantar, como uma criança, né, de 12 anos faria, mas não depois de atacar a melhor amiga a facadas. Bom, as duas foram presas, né, e a polícia foi revistar a casa das duas, né, e na casa da Morgan, eles encontraram evidências bem perturbadoras. No quarto dela, haviam pilhas daqueles desenhos que eu já falei pra vocês aqui, né,
mas muitos desenhos e fotos e recortes do Slender Man, incluindo representações dela mesmo do lado do Slender Man. Ela estava assim realmente muito obcecada. Existiam também muitas bonecas mutiladas, assim com braços cortados, pernas, né? E rostos, né, das bonecas todas rabiscadas com manchas vermelhas, que dava a entender assim que era para ser o sangue, sabe? E os policiais obviamente foram, né, analisar o computador da Morgan, né? E lá eles encontraram também algumas buscas bastante preocupantes. Buscas como escapar de um assassinato, ou que tipo de louca eu sou, quão louca eu sou. Vários testes que ela fazia também assim online para verificar a sanidade dela, que obviamente não vai, né, ser um teste correto para isso, né? E eles encontraram também uma lista no quarto dela, assim, onde ela colocou tudo que ela poderia precisar, caso ela precisasse fugir depois de cometer um crime. A investigação ali na casa da Morgan mostrou quão profunda era essa fixação dela pelo Slender Man. E, assim, era uma visão insana que ela tinha de tudo isso, assim, uma mistura de obsessão, planejamento, delírio. Daí ela tinha esse delírio também compartilhado com a Anissa, né, que a Anissa também fomentava isso nela. E foi também tudo isso que a polícia encontrou que ajudou eles a entenderem que eles estavam diante de um caso que ultrapassava, né, a brincadeira ou a rebeldia ali de uma adolescente. Não era só isso. A prisão delas não foi só, e o só aqui entre aspas, tá, gente? Pelo ataque, né, a Peyton. Mas também por todo esse plano premeditado, assim, sabe? Por essa crença delirante que elas estavam tendo. E também pela frieza, né, que elas explicaram tudo que elas fizeram, por cada etapa ali do plano, né? Tudo que elas tentaram e não conseguiram. E tudo isso que a polícia está descobrindo aqui está acontecendo enquanto a Peyton está em cirurgia. Os médicos, eles identificaram, né, 19 golpes espalhados ali pelo corpo da Peyton, mas por um milagre, gente, apenas 2 desses ferimentos poderiam ser letais. As outras, apesar de dolorosas, né, elas atingiram músculos e tecidos superficiais, porque um desses golpes atingiu o peito e, assim, por muito pouco não pegou a aorta, a principal artéria que transporta o sangue para o coração. Foi dito, gente, que se a lâmina tivesse, assim, penetrado meio milímetro a mais, a Peyton teria sangrado até a morte em minutos. E assim, eles falam, nas fontes sempre repete isso, que seria a distância de um fio de cabelo, gente. Meu Deus, é algo absurdo de pensar assim, o quanto ela escapou realmente disso. E o outro ferimento, que era bastante grave também, atingiu o fígado, o diafragma e o estômago também. Então, ela teve uma hemorragia bem séria, né? E era isso que eles estavam tentando ali conter também na cirurgia. E a cirurgia durou 6 horas. É dito, gente, que antes dela entrar na cirurgia ainda, ela encontrou forças para dizer o nome das 2 agressoras. Ela conseguiu falar o nome das 2 meninas. Só que nesse caso, tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo, pelo que dá para entender, né? Ao mesmo tempo que a Peyton estava entrando ainda em cirurgia e falou o nome das meninas, elas estavam sendo já abordadas por aquele policial que estava patrulhando e desconfiou da aparência delas, né? De que elas estavam sujas e tudo mais. Então, foi tudo meio que junto e foi tudo muito rápido, a resolução desse caso. Bom, mas quando a Peyton acordou após 6 horas de cirurgia, ela ainda estava entubada, ela não conseguia falar, mas ela pediu para escrever, né, e tentar se comunicar ali com a família e com os médicos. E a primeira coisa que ela perguntou escrevendo, foi se a polícia já tinha conseguido prender a Anissa e a Morgan. Quando a polícia confirmou que sim, que elas já estavam sob custódia, é dito que a Peyton começou a chorar de alívio. Nos dias que seguiram aí depois da cirurgia, a Peyton, ela teve que lidar com a dor, obviamente, da recuperação, né, e do trauma também emocional que ela passou. Nos primeiros dias ela ainda ficou no hospital, ela ficou conectada a tubos por todo o corpo, para tudo, assim, gente, respirar, para se alimentar e para manter ali um mínimo de estabilidade, porque ainda era uma situação de risco, ela precisava passar por aquilo da melhor forma possível e realmente sobreviver.
E ela conseguiu. Ela teve alta 7 dias depois da cirurgia. Ainda ia demorar muito tempo para ela se recuperar totalmente, né? Mesmo ela tendo alta, ela saiu num estado bastante crítico, mas ela sobreviveu e ela sobreviveu para contar a história dela, que ao contrário da história do Slenderman, era muito real. Bom, o que começou a acontecer aqui depois, né? Porque as duas estavam presas, mas elas passaram por várias entrevistas, interrogatórios, e o que começou a acontecer foi uma meio que jogar contra a outra, né? Uma colocar a culpa na outra. Na verdade, a Anissa, ela contou a verdade desde o início. Ela falou que foi a Morgan que deu todos os golpes na Peyton, que teve um momento, inclusive, que a Morgan pediu para que ela participasse, mas ela disse que não conseguia. E essa versão foi confirmada pela Peyton posteriormente, porque, né, ela podia contar exatamente o que aconteceu e ela falou que quem a atacou o tempo inteiro, que desferiu os golpes, foi a Morgan. Mas a Morgan, ela estava contando uma outra história. Ela disse que a Anissa participou também, né, dos golpes. E ela começou a dizer também que ela fez isso para não desapontar a Anissa, porque é muito difícil fazer amigos hoje em dia e era uma coisa que a Anissa queria, então foi por isso que ela foi lá e fez. E teve um momento, gente, numa entrevista que eles fizeram com a Anissa, que ela perguntou para os policiais onde estava o corpo da Bella. Bella, se vocês se lembram, é um apelido da Peyton, né? Que só os familiares e amigos muito próximos chamavam, né? Então ela pergunta pro policial, onde está o corpo da Bella? E aí os detetives falaram, ela não morreu, ela sobreviveu. E ela está bem agora, está se recuperando. E quando a Anissa escutou isso, gente, para vocês verem como é uma cabeça infantil, né? Porque quando ela ouviu isso, ela meio que relaxou, assim. Parecia que ela tirou um peso das costas, ela ficou aliviada. E aí ela fala assim, então eu posso ir para casa, então tá tudo bem. Inclusive ela fala assim, eu posso voltar para a escola porque eu não falto na escola desde a 3ª série. Ou seja, gente, ela achava assim, então já que ela não morreu, tá tudo bem, gente, vamos voltar à nossa vida. Bom, mas conversando com as duas, né, a polícia chegou à conclusão que realmente a cabeça ali de tudo, do início, do plano e tudo mais, era da Morgan. E a Anissa, ela era meio que uma seguidora. Não que ela tivesse menos culpa, sabe? Mas eles tiveram essa impressão. E durante as investigações, a saúde mental da Morgan passou a ser o foco, assim, principal. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia de início precoce, uma condição extremamente rara em crianças. E o mais assustador, gente, é que os sintomas, eles começaram aos 3 anos de idade da Morgan. Ela já tinha alucinações, visões frequentes, ela via fantasmas, criaturas, rostos que derretiam nas paredes. E uma figura recorrente nessas visões que ela tinha já desde pequena era um homem alto, sem rosto, com um corpo feito de fumaça. E ela dizia sempre que essa imagem aparecia nos cantos do quarto dela e também nos espelhos. E essa descrição, né, dessa visão que ela tinha quando pequena é muito parecida com o Slenderman. Então, acredita-se que não foi muito difícil para ela acreditar no Slenderman, porque era uma visão que ela já tinha, assim, desde muito nova, isso devido à esquizofrenia. Só que ela não foi diagnosticada nessa época, só agora, né? Só depois que ela foi presa. A mãe da Morgan, ela contou que após a prisão, a sua filha se tornou totalmente psicótica. Ela falava sozinha, fingia ser um gato, ela tinha conversa com personagens, com o próprio Slenderman, mas também com outros personagens, e que ela mantinha formigas como animais de estimação. Isso na prisão. E as falas da Morgan eram bastante assustadoras também. Teve uma frase que ela disse o seguinte, abre aspas, foi estranho. Eu achei que fosse sentir remorso. Pensei nisso, mas decidi que o remorso não me levaria a lugar nenhum. É mais fácil viver sem arrependimentos. E a Morgan, ela realmente não demonstrava nenhum arrependimento, sabe? Ela não falava nada nem próximo a isso. A Anissa,
Ela não chegou a dizer, pelo que eu pude entender, que ela se arrependia do que aconteceu. Mas ela disse que se arrependia de ter mostrado o Slenderman para a Morgan. Que se ela não tivesse feito isso, talvez a Morgan, né, não ficasse tão paranoica nessa história, não tivesse a ideia de fazer um sacrifício para ele, enfim. Então ela demonstrou esse tipo de arrependimento. E os detetives acreditavam que talvez essa foi uma responsabilidade da Anissa. Ter alimentado as fantasias, né, numa mente aí já doente, que é a mente da Morgan. E eles acreditavam que se a Anissa não tivesse conhecido a Morgan, é muito improvável que ela tivesse cometido qualquer crime. E como eu falei para vocês, né, que a Morgan, ela foi diagnosticada com esquizofrenia precoce, eu preciso falar aqui para vocês que, assim, ter esquizofrenia não significa que a pessoa vai ser violenta ou vai cometer um crime. Não. A maioria das pessoas que tem esse transtorno vive em paz e leva uma vida normal e não representa perigo para ninguém. Principalmente quando tem o acompanhamento médico e o tratamento certo. Eu pesquisei, gente, a relação, né, de crimes ou violência com pessoas que têm esquizofrenia. E o que eu encontrei foi o seguinte: estudos mostram que apenas uma pequena parcela, né, das pessoas que têm esquizofrenia, cerca de 5 a 10%, se envolve em comportamentos violentos. E geralmente isso acontece se houver abuso de substâncias ou outros fatores de risco, como traumas ou medicação incorreta, enfim. Então, eu gosto sempre de avisar e de trazer essas informações para vocês, porque eu sei que vocês consomem muito true crime e às vezes as informações ficam soltas e vocês podem cair nesse estigma, assim, sabe? De que uma coisa está relacionada com a outra quando não tá. O caso da Morgan, que é uma exceção, né, e não a regra. Ela teve, sim, sintomas muito cedo e ela não teve o diagnóstico, ela não teve ajuda e a coisa saiu aí do controle, né? Mas não dá para generalizar, sabe? A esquizofrenia não é sinônimo de maldade, de perigo. E a gente precisa, eu, né, principalmente que falo sobre isso, a gente precisa falar disso com responsabilidade. Voltando então aqui. Quando a notícia se espalhou do que tinha acontecido, colegas, amigos ali da Peyton, da escola, queriam fazer uma homenagem para ela. E eu contei para vocês que uma das coisas que a Peyton mais amava eram gatos. Então esses colegas, eles queriam fazer uma homenagem relacionada aí com gatos. Eles queriam pintar o rosto, colocar assim, bigode, né, de gato, narizinho e tal. E daí eles queriam tirar fotos e mandar para Peyton. Só que os professores, eles tiveram que impedir essa homenagem, esse carinho, né, que eles queriam demonstrar para Peyton, porque teve aquela frase, né, que a Morgan falou antes de começar a golpear a Peyton, que falando que ela era uma gatinha, né? Então tiveram que interromper essa homenagem porque acharam que talvez fosse trazer mais traumas do que alegrias para Peyton. Bom, mas então falando aqui da Peyton depois que ela voltou para casa. Ela voltou para casa ainda bastante debilitada, né, fisicamente. Ela ainda tinha alguns tubos, esses tubos foram sendo removidos nos dias seguintes, mas tudo com muita calma. E ela se mostrava muito forte emocionalmente, sabe? Todo mundo ficou surpreso com isso. Ela tinha várias cicatrizes, né? Não só no corpo ali mesmo, físicas, mas também emocionais, óbvio, né? Mas todo mundo considerava ali um milagre, né? Ela ter sobrevivido. Aos poucos, ela foi se recuperando em casa, com o apoio da família, de profissionais também. E ela conseguiu voltar à escola já em setembro de 2014. Ela foi voltando gradualmente, não foi assim do nada, né? Ela foi indo aos poucos, sem muita exposição. Os colegas ali dela que sabiam, né, que tinha acontecido, que era a maioria, demonstravam também muito apoio a Peyton, muito respeito, muito espaço também, né, para ela conseguir se recuperar com calma. E durante todo esse processo, ela ficou em contato com a polícia também, né? Passando todas as informações que ela lembrava daquele dia. Informações sobre as meninas também, né? Como era a amizade delas antes. Também, durante todo esse tempo, ela ainda continuou tendo tratamento, além dos médicos ali, tratamento psicológico também, né? Pra passar por tudo isso, assim. Porque eu não consigo imaginar, gente. Eu tô contando aqui, daí às vezes cai a ficha, assim. Ela tem só 12 anos. Gente, ela passou por tudo isso com 12 anos.
E o julgamento demorou para acontecer, gente. Ele só foi acontecer em 2017. Durante esse período, eles focaram bastante nas avaliações psiquiátricas das duas, principalmente da Morgan. Quando o caso foi encaminhado para a justiça, e até também por isso que demorou bastante, uma das primeiras decisões que causou debate aqui foi se a Morgan e a Anissa deveriam ser julgadas como adultas. Isso porque, embora tivessem apenas 12 anos na época do ataque, o crime foi considerado uma tentativa de homicídio intencional e premeditada. Algo que lá no estado de Wisconsin, onde tudo aconteceu, permite que até crianças de 10 anos possam ser processadas como adultos. E muitas pessoas questionavam isso, né? Se elas deveriam realmente ser julgadas como adultas, e ainda mais com o fato da saúde mental da Morgan, né? Depois dela ter sido diagnosticada, sabendo que ela não recebeu um tratamento que ela deveria ter recebido, talvez isso seria evitado. Mas o que acabou acontecendo, gente, foi que as duas aceitaram acordos judiciais, né? Quando tudo estava sendo preparado ali para o julgamento, repassando as evidências, as avaliações psiquiátricas e tudo mais, as duas resolveram aceitar acordos. Então vamos lá. A Anissa, ela se declarou culpada de tentativa de homicídio de segundo grau. O júri a considerou legalmente insana no momento do crime e ela foi sentenciada a até 25 anos de internação em uma unidade de saúde mental, com no mínimo de 3 anos de confinamento e supervisão até os 37 anos de idade. E só para explicar, gente, ela foi considerada culpada por tentativa de homicídio de segundo grau e não em primeiro grau, porque apesar dela ter participado do plano, não foi ela que teve a ideia e nem quem atacou a Peyton diretamente, né? Como eu falei para vocês, né, durante esses trâmites aqui, ficou bem claro que ela foi muito influenciada pela Morgan, né? Quase como uma seguidora. E além disso, psiquiatras concluíram que a Anissa também apresentava transtornos mentais na época, o que pesou bastante na decisão dela aceitar todo esse plano aí com a Morgan. Por tudo isso, o tribunal entendeu que ela não teve a mesma intenção direta e consciente de tirar a vida da Peyton como a Morgan teve. Já a Morgan, ela foi também, né, ela se declarou culpada, mas de tentativa de homicídio em primeiro grau, e ela também foi considerada insana. A sentença da Morgan foi mais severa, até 40 anos de internação em instituição psiquiátrica, com revisão periódica, podendo ser mantida sob cuidados até os 53 anos. E durante essa audiência de sentença, a Morgan resolveu falar. E ela disse o seguinte, abre aspas, eu quero que a Bella, né, que é a Peyton, e a sua família saibam que eu sinto muito. Fecha aspas. Mas, gente, temos notícias atualizadas das duas. Vamos lá. Primeiro, a Anissa. Em março de 2021, a Anissa, ela estava com 19 anos na época e ela participou de uma audiência no Tribunal de Apelação para pedir sua liberdade. Ela apresentou uma carta para o juiz e nessa carta ela se dizia profundamente arrependida pela dor, medo e agonia que causou não só a vítima, Peyton, como também a comunidade. Na carta, a Anissa afirmou que havia esgotado todos os recursos de tratamento disponíveis na instituição, ou seja, ela já tinha feito de tudo, e que para realmente se integrar e crescer como pessoa, ela precisava estar de volta à sociedade. Ela disse que odiava o que tinha feito no dia 31 de maio de 2014, mas que após muitas horas de terapia, ela aprendeu a não se odiar mais por isso. Ela também declarou assumir a responsabilidade por viver com uma doença mental e garantiu estar totalmente comprometida com o tratamento, a comunicação com a sua equipe médica e a adesão à medicação. Ela disse, abre aspas, eu jurei que nunca mais me tornaria uma arma, fecha aspas. Essa carta que ela escreveu gerou alguns debates. Algumas coisas que ela falou, como por exemplo, que ela escolhe não se odiar mais pelo que ela fez. E também que ela não deixaria mais ela se tornar uma arma, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a pensar assim, como assim você não vai se odiar pelo que você fez no dia tal? Se você realmente tem a consciência do que você fez, se você tá realmente recuperada, você vai querer viver numa sociedade, isso não quer dizer que você
ai, vai esquecer o que você fez. Eu não me odeio mais por aquilo, eu superei. Não, você tem que ter a consciência de que o que você fez foi terrível. Mesmo depois que você, né, está ali em tratamento e tudo mais, você pode dizer assim, não, eu me odeio pelo que eu fiz aquele dia. Eu tenho plena consciência do que eu fiz, foi terrível. Odeio me olhar lá com 12 anos fazendo aquilo. Você pode dizer isso. E daí, do jeito que ela disse, eu escolhi não me odiar mais. Deu a impressão nas pessoas que ela minimizou o que aconteceu. Sabe? Ela simplesmente quis assim, não, mas agora eu não odeio mais, eu nem lembro mais, eu quero apagar isso. E isso pegou meio mal pra ela. Esse lance também dela dizer que ela não quer mais se tornar uma arma, também algumas pessoas interpretaram que ela estava dizendo que ela só foi um objeto nas mãos da Morgan, entendeu? Que ela foi meio que manipulada pela Morgan e que ela não teve nenhuma culpa nisso, assim. Então, parece que ela tentou passar uma ideia mais de vítima nessa carta e algumas pessoas não gostaram. Só que, independente do que as pessoas acharam da carta ou não, o tribunal considerou que a Anissa havia, sim, demonstrado um progresso suficiente. Então, em 1º de julho de 2021, o juiz Michael Boren autorizou a liberdade condicional da Anissa. Ela foi oficialmente, né, libertada em 13 de setembro de 2021. Com algumas regras. Ela passou a ser monitorada por GPS 24 horas por dia. Ela não podia sair do condado, ali, né, onde tudo aconteceu. O uso da internet era, obviamente, supervisionado e ela estava proibida de ter perfis em redes sociais. E todas essas medidas foram pensadas para reduzir riscos, né, e garantir que ela continuasse sob acompanhamento até completar os 37 anos, né, lá da sentença que ela recebeu. Ela também foi obrigada a tomar medicamentos, fazer sessões frequentes de terapia e ela também foi obrigada a viver com o pai dela até o final da liberdade condicional, que é ali quando ela fizer 37 anos. Mas assim, gente, não foi bem isso que aconteceu, não foram todas essas regras que ela teve que seguir. Por quê? Porque em 11 de setembro de 2023, ou seja, 2 anos depois que ela já estava livre, sob essas regras e tudo mais, um juiz autorizou que a Anissa fosse liberada do monitoramento do GPS. Ou seja, ela ainda segue sob supervisão, né? Mas a monitoração ali do GPS, para saber onde ela estava o tempo todo, isso não é mais necessário. Então, a Anissa, ela está livre. Ela está com 23 anos, agora aqui em 2025, né? Que é quando esse vídeo está indo para o ar. E ela tem que ficar sob essas regras aí, sob essas condições, até os 37 anos. E a Morgan? Bom, gente, a Morgan, ela voltou à tona aqui, né? O caso voltou à tona agora, em 2025. No início de 2025, ela passou por uma nova avaliação médica que considerou seu progresso significativo e, com base nesses relatórios, um juiz autorizou a sua libertação condicional, desde que ela fosse acompanhada por um plano rigoroso de tratamento e supervisão, mais ou menos aí parecido com o da Anissa, tá? Só que assim, essa decisão obviamente gerou controvérsia, né? Porque surgiram preocupações com o comportamento dela dentro da instituição, né, onde ela estava, porque é dito que ela teve comportamento violento dentro dessa instituição, que ela começou a ler livros também de conteúdo violento, inclusive, gente, ela começou a se corresponder com um colecionador de itens relacionados a crimes. Eu não consegui mais informações desse colecionador, né, o que ele coleciona de crimes, mas enfim, as autoridades ficaram preocupadas. Então, quando essas notícias vieram à tona, o Estado mesmo pediu a suspensão da liberação, alegando, óbvio, que esses sinais aí poderiam indicar um risco, né, à sociedade caso ela fosse libertada. Só que mesmo assim, gente, o juiz manteve a decisão. Então, agora, em julho de 2025, nesse mês que estamos, o juiz aprovou oficialmente o plano de libertação condicional de Morgan, estabelecendo que ela irá viver em uma casa em grupo supervisionada e continuará sendo acompanhada de perto por profissionais da saúde mental. Ela também vai precisar seguir um plano de tratamento, como eu falei para vocês, com a possibilidade de uso de tornozeleira, assim como a Anissa usou no começo, né? E qualquer mudança de endereço, rotina, só pode acontecer com autorização judicial.
E agora vem, que eu falei que tem uma atualização que pode acontecer semana que vem. E eu não sabia disso até começar a fazer o roteiro desse caso. Quer dizer, até finalizar o roteiro, porque eu só soube dessa informação realmente no final do roteiro. Porque a data prevista para a libertação da Morgan é dia 4 de agosto de 2025. É segunda que vem, né? É segunda que vem. Então, a gente vai ouvir sobre esse caso semana que vem. Se eu encontrar atualizações, se ela, como foi a liberação dela, se tiver alguma notícia, eu volto aqui e coloco no comentário fixado. Eu acho muito doido quando acontecem essas coincidências, assim, porque esse caso, eu nem ia contar esse caso, e aí eu lembrei, assim, que alguém tinha sugerido, e eu falei, não, eu acho que eu vou contar esse caso porque é um caso de sobrevivente, eu pensei, assim, e faz tempo que eu não trago um caso de sobrevivente. E parece que alguma coisa falou assim, vai, Renata, vai, conta esse caso aí. E daí, quando eu tô finalizando o roteiro, eu encontro essa informação, que na semana que vem, a Morgan vai ser liberada, assim, parece que realmente era o timing pra eu contar esse caso. E eu confesso pra vocês, gente, que quando eu vi essa informação eu fiquei um pouco arrepiada, porque essas coisas me deixam assim, sabe, essas coincidências, assim, sei lá, enfim. E uma coisa que eu preciso também falar aqui, antes de falar da Peyton, foi a discussão que esse caso trouxe, né, que foi sobre a internet. Os perigos, né, da internet, né, para crianças e adolescentes principalmente. E a gente sabe, assim, a internet é incrível. Ela é realmente, assim, uma janela para o mundo onde a gente tem acesso a uma infinidade de informações. Qualquer pessoa hoje em dia pode abrir a internet e aprender alguma coisa, criar alguma coisa, explorar ideias. Eu, por exemplo, aqui, né, que estou aqui falando com vocês, se não tivesse internet, nada disso aconteceria. Mas, ao mesmo tempo, a internet pode ser bastante ruim, né? Pode ser, assim, tipo um campo minado mesmo, né? Que, de repente, você tá num lugar lá meio que não deveria estar, né? E a coisa explode. E ainda mais falando aqui de crianças que, sem uma supervisão, elas ficam vulneráveis, né? No meio disso tudo. E no meio disso tudo a gente encontra o quê, né? A parte ruim da internet ali, né? Alguns fóruns, comunidades que podem validar ideias bastante perigosas. E que para uma criança que tá ali começando a absorver tudo, pode ser uma armadilha terrível, assim, né? Mas, eu pesquisando mais sobre isso, às vezes a gente coloca a culpa, assim, no conteúdo, né? Por exemplo, eu tenho certeza que alguns de vocês que estão me assistindo, às vezes já foram julgados, assim, por que você assiste True Crime? Por que você tá pesquisando isso, né? Essas coisas assim. Mas eu encontrei, gente, pesquisando sobre isso, que especialistas apontam que o problema não está exatamente no conteúdo que a gente consome, mas como ele é consumido. Porque, por exemplo, o próprio Slenderman, ele surgiu de uma ficção, certo? Igual vampiro, igual zumbi, ou como outras que eu já citei aqui no caso. Só que essa história caiu ali nas mãos erradas, no momento errado, e a Morgan, ela não tinha nenhuma supervisão, né? Ela realmente pulou de ponta nesse assunto, assim. Porque tantas outras crianças da idade dela, um pouco mais velhas ou até, sei lá, mais novas, olharam para a história do Slenderman e não foram afetadas da forma que a Morgan foi afetada, né? Então, existem mais coisas ali do que só a internet. Então, não é porque você vai ler isso ou você vai ficar ali algumas horas num fórum que aquilo vai realmente entrar na sua cabeça e você vai fazer o que a Morgan fez, né? Isso não vai acontecer. É uma junção de várias outras coisas. Não é só o conteúdo em si, sozinho, que vai ocasionar tudo isso. E isso eu falo também, né? Eu gosto muito de falar sobre internet, sabe? Sobre o que a internet causa nas pessoas. Porque a gente tá falando aqui de crianças, mas os adultos também são engolidos pela internet. Todos os dias, gente, assim, pessoas que acreditam em vidas perfeitas de subcelebridades ou celebridades, que se deixam levar por vídeos editados, por vídeos que não são verdade, e começam a repassar aquilo como se fosse uma verdade absoluta, e pegam também qualquer fato como se fosse algo incontestável. Alguém fala algo num podcast, aquilo vira uma verdade absoluta. Isso os adultos fazem na internet, o tempo inteiro, gente. Quantas vezes a gente vê, assim, da pessoa ter que desmentir, ainda mais agora com a inteligência artificial, gente. O que eu vejo também aqui no YouTube, muitos casos criados com inteligência artificial, o caso criminal não existe, e aí vocês me mandam lá, né, falando, olha esse caso, e eu vou pesquisar, o caso não existe.
O canal criou um caso criminal para poder contar uma história. E muitas pessoas acreditam que é um caso real, que realmente aconteceu. Tanto que vão pedir para eu contar o caso. Ele não existe. Então, a internet faz isso com as pessoas. Então, a gente fala da supervisão infantil, mas nós, adultos, também temos que nos supervisionar. A gente tem que ter o senso crítico, a gente tem que questionar o que a gente consome. Porque mesmo que esse conteúdo que eu acabei de citar aqui não vai fazer você tirar a vida de outra pessoa, mas ele pode destruir a sua vida. Pode te adoecer, te deixar paranoico, você começa a se comparar, você começa a achar que a sua vida é a pior vida existente na face da Terra. Você começa a se desconectar da vida real mesmo, da vida que acontece fora da tela, né? E isso é bastante perigoso. Eu sou a favor da internet, né, gente? Por isso que estou aqui. E eu sempre fui desde novinha, assim, já falei isso em outros casos também, né? Mas para quem não ouviu, eu sempre fui aquela que tava lá por primeiro na rede social nova, quando surgia alguma coisa eu já tava lá, eu que trazia as pessoas, eu gosto dessa tecnologia, dessa coisa de conectar, de você ter informação, eu gosto disso. Mas uma coisa que a gente não pode deixar acontecer é que tudo isso controle a nossa vida, né? No fim das contas, a internet tem que ser uma ferramenta. E não uma bússola que a gente vai ficar seguindo ali tudo que a internet tá falando. Mas enfim, depois dessa breve reflexão que eu gosto de fazer nos meus vídeos, vamos voltar aqui pro caso para algumas coisas que aconteceram depois, né, do crime. Na terça-feira, já depois do ataque, né, do que aconteceu com a Peyton, que a história já explodiu, que todo mundo sabia as motivações, o criador do Slender Man resolveu falar. O Eric, ele veio a público e foi assim uma situação bastante assustadora para ele também, porque o cara, gente, ele criou um personagem, ele criou uma foto, ele fez um trabalho no Photoshop, colocou umas legendas e aquilo virou algo completamente viral na internet, né? E não só isso, agora ele estava, né, o personagem que ele criou, na verdade, estava envolvido aí nesse crime brutal, né? E de crianças de 12 anos. Então ele deu um discurso e ele disse que ele estava profundamente triste com o que aconteceu e ele afirmou que o seu coração estava com as famílias afetadas por esse ato terrível. E ele, obviamente, não tem culpa de nada, né? Ele criou um personagem como vários outros que existem por aí. Teve outra mobilização também do site que postava as histórias de creepypasta, que foi onde a lenda se popularizou, sabe? Onde começaram a inventar mais histórias, mais fotos e tudo mais. A administração, né, desse site também se posicionou e eles disseram que o ataque foi um incidente isolado e que não representava a comunidade online deles, que o site era um espaço literário dedicado à ficção de horror e que eles não toleravam assassinatos, rituais satânicos, nem nada do tipo. E de fato, né, a maioria das pessoas ali só estava lendo, gente, escrevendo histórias assustadoras, como quando a gente assiste um filme de terror, mais nada além disso, né? E esse site, eles resolveram não ficar só no discurso aqui, eles resolveram fazer algo maior. Eles fizeram uma live aqui no YouTube, com a duração de 24 horas. E tudo que eles arrecadaram nessa live foi diretamente para a Peyton, né, para a recuperação dela. Porque eles fizeram essa live em junho de 2014, ou seja, foi logo depois que tudo aconteceu. E isso foi muito legal porque apesar de eles não terem nenhuma responsabilidade pelo crime, né, havia ali um desejo de pelo menos ajudar de alguma forma. Bom, mas não foi só a internet que reagiu no mundo real, né, as pessoas também se mobilizaram. No dia 12 de agosto de 2014, o governador ali de Wisconsin, ele declarou oficialmente o dia seguinte, o dia 13 de agosto, como Purple Hearts for Healing Day. Seria Dia dos Corações Roxos pela Cura. A ideia era que todo mundo ali em Wisconsin usasse roxo para homenagear a Peyton e mostrar apoio à sua recuperação. E teve mais, uma cidade vizinha ali da cidade onde tudo aconteceu, eles fizeram uma espécie de um festival, uma celebração, tudo organizado por voluntários. Eles venderam cachorro-quentes, rifas, camisetas, várias coisas, e todo o dinheiro também foi doado para a recuperação da Peyton. E eles arrecadaram, gente, $70 mil. Tá, mas então vamos falar da Peyton, né, que é a pessoa mais importante desse caso, a pessoa sobrevivente. Durante muito tempo ela precisou reaprender o básico, né?
e a confiar nas pessoas também, se sentir segura num quarto sozinha, dormir sem medo. Aliás, dormir, assim, é dito que foi um dos maiores desafios da Peyton, porque por meses ela tinha que dormir com a mãe. E quando ela tentava dormir sozinha, ela escondia uma tesoura embaixo do travesseiro, porque era meio que o jeito dela tentar se proteger ou pelo menos se sentir um pouco mais segura. E em uma entrevista que ela deu em 2019, ela estava com 17 anos na época, ela contou que por muito tempo ela ficou até com um certo receio dos amigos mais próximos dela, assim, ela não conseguia passar de um certo limite, que ela queria se conectar, mas ela tinha medo de ser traída novamente. Até a gente confiar na própria família foi difícil para Peyton. Ela tinha esse medo, assim, que qualquer hora uma pessoa que estava ali no convívio dela ia se virar contra ela. E em 2020, quando ela estava no último ano do ensino médio, ela deu uma nova entrevista. E o que mais chamou a atenção nessa entrevista foi o que ela disse sobre a Morgan. A Peyton, ela contou que se ela tivesse a chance de ver a Morgan novamente, ela diria obrigada. Não pela dor, né, que a Morgan causou, mas porque tudo aquilo que ela viveu moldou quem ela é hoje. Ela disse que abriu caminhos, deu propósito. Ela disse que a partir do que ela passou, ela decidiu que ela queria viver a vida dela ajudando outras pessoas. E ela decidiu fazer medicina. Sobre as cicatrizes físicas, né, dos golpes que ela levou, ela foi questionada. Ela disse que ela não liga para cicatrizes, que ela até se esquece e que vai chegar uma hora que essas cicatrizes vão sumir, vão desaparecer. E mesmo que isso não aconteça totalmente, ela aprendeu a conviver com cada uma delas. E é óbvio que tudo isso foi um processo, né? Ela não chegou nessa conclusão assim rapidamente. A mãe dela disse que ela teve muita raiva, por exemplo, dos pais da Morgan, que não perceberam que ela tinha já a esquizofrenia, né, desde pequena, com as visões que ela tinha, que eles simplesmente negligenciaram isso. Mas depois ela também começou a ver os pais da Morgan de forma diferente. Ela diz que entende que as famílias das duas, né, estavam vivendo seus próprios problemas na época, e ela demonstrou bastante empatia pela mãe da Morgan, especificamente. Ela disse que não era culpa dela, né, e que a doença mental é algo que ninguém ali poderia controlar. E algo muito legal que aconteceu foi que a mãe da Morgan, ela começou a engajar publicamente na defesa de jovens com transtornos mentais no sistema judicial. Até ela, de alguma forma, tentou transformar, né, tudo o que aconteceu em algo útil. O que eu consegui encontrar de mais recente da Peyton não é tão recente assim, né? As notícias, pelo que eu vi ali, as últimas sobre ela, 2021, 22, por aí. Mas na época dizia que ela estava na faculdade. O local também, o curso, essas coisas, não se tem informações por questões óbvias, né, gente? Mas sim, ela está reconstruindo a vida dela, está vivendo a vida dela como uma jovem aí de 20 e poucos anos, realizando sonhos, e eu só espero que ela siga nesse caminho cada vez mais feliz, mais realizada, que ela conquiste tudo que ela deseja na vida dela. E hoje ainda eu estava lendo uma mensagem no Instagram de uma inscrita que falou que gosta das minhas reflexões no final do vídeo. E assim, gente, eu tento falar alguma coisa aqui, né, mas eu sempre tento falar algo do meu coração mesmo, mas eu sempre tento pensar em alguma coisa que a gente pode tirar dos casos, né. E no caso de hoje, para mim é bastante claro a questão da supervisão, né, das crianças e pré-adolescentes ali na internet, né, ver o que as pessoas estão consumindo, algum comportamento estranho, não deixar passar coisas que você acha assim, é só uma fase, é só porque ela é um pouquinho estranha. Não, eu acho que sempre tem que ficar de olho, assim, sabe? Tem que ser pai, mãe ou tio, tia, enfim, o padrinho ou madrinha chatos, sabe? Vocês têm que ficar prestando atenção, tem que desconfiar, porque, gente, criança, pré-adolescente, é tudo muito novo pra eles, eles não sabem de muita coisa. Quer dizer, eles não sabem de nada, né? Apesar que eles acreditam saber, né? E eles sabem também de muita coisa que a gente não vai saber, né? São as gerações diferentes aí. Mas a gente precisa ter essa conexão, né? E ficar de olho. E essa questão também da saúde mental, né? De você perceber que algo pode estar ali um pouco diferente, um pouco estranho, você ter esse tipo de preocupação, sabe? E não achar que tudo é fase, é criança, é adolescente, porque às vezes pode
ser isso, mas às vezes pode esconder algo muito pior. A questão da internet, né, que eu sempre falo, eu trago casos aqui que a internet foi uma peça no crime, né, mas eu não condeno jamais vou condenar totalmente a internet. Eu acho que a internet pode trazer coisas muito maravilhosas, muito boas para muitas pessoas, mas como tudo na vida, sempre vai ter o lado ruim, o lado negativo, e a gente tem que ser consciente disso e usar da melhor forma possível. O que eu falei aqui dos adultos também de se perderem na internet, porque às vezes a gente fica julgando muito, ou nós aqui do True Crime somos julgados, né? Ah, porque vocês consomem isso, porque vocês só falam disso, mas a gente tem a consciência do que a gente está consumindo aqui. Pelo menos eu espero que vocês tenham, né? E o que a gente pode tirar disso aqui, principalmente no meu canal, que é onde eu tenho uma responsabilidade, né? Que eu nunca quero contar para vocês a tragédia pela tragédia ou o sensacionalismo. É a minha forma de conseguir deixar a internet de uma forma mais agradável para vocês, mesmo sendo um assunto tão pesado. Mas todos vocês que consomem a internet por aí, de todos os assuntos, vocês têm que ter essa consciência, sabe? O senso crítico, de não acreditar em todas as coisas, de questionar, de pesquisar mais sobre. Inclusive nos meus vídeos já falei isso para vocês, né? O que eu tô contando aqui foi uma pesquisa que eu fiz, muitas opiniões minhas também que eu trago, mas vocês podem fazer a pesquisa de vocês. Tem muita coisa que eu posso ter deixado passar, às vezes eu peguei uma informação errada. Então, tudo na internet é questionável. Tudo na internet você mesmo pode ir lá e pesquisar e ver. Nesse caso de hoje, nós não estamos falando do iniciozinho da internet, estamos falando agora ali de 2014, de meninas de 12 anos, só que ali, no caso, não é a internet que causou isso nessas meninas. Elas tinham outros problemas, bem maiores. A mãe da Peyton, ela fez o que todo mundo deveria fazer. Tá, o que é esse Slenderman? Deixa eu pesquisar aqui. Na hora ela já viu que era algo fake. E esse caso poderia ter terminado muito pior, né, do que terminou. Se o Greg não tivesse ajudado rapidamente a Peyton, chamado, né, pela ajuda, ela teria falecido. E muito provavelmente a Morgan e a Anissa teriam sido condenadas aí à prisão o resto da vida. Talvez, né, elas não teriam essa possibilidade de passar por uma instituição e serem libertadas depois. Então, elas ainda vão ter a chance de ter alguma vida, né, pra frente, né, porque isso só aconteceu porque a Peyton sobreviveu. E eu estou muito feliz de ter trazido aqui um caso de uma sobrevivente e que é a pessoa que temos que lembrar aqui no final disso tudo, a Peyton, que teve força o suficiente para sobreviver a esse ataque e depois também para continuar vivendo, né? Reaprender a confiar nas pessoas, a conseguir conviver e seguir os seus sonhos, como ela sempre quis fazer lá desde o começo, ela não mudou, né? No começo eu falei que ela sempre foi preocupada com o outro, ela tinha essa empatia e ela quer continuar sendo essa pessoa, tanto que ela falou que ela quer ir para medicina, né? O que aconteceu com ela não mudou a essência que a Peyton era, a de ser uma pessoa que ajuda o outro, que quer fazer o outro se sentir bem. E eu fico muito feliz com isso. Apesar do horror que ela passou, isso não mudou. Muito obrigada por terem ficado comigo em mais um vídeo aqui até o finalzinho. Hoje até a luz roxa acabou, ficou agora mais amarelo ali. Deve ter acabado a bateria e eu não percebi. Muito obrigada aos membros do Na Sala da Minha Casa, esses nomes que estão aparecendo aqui na tela para vocês. Muito obrigada por esse apoio. Muito obrigada a Aninha Ito, Ana Paula dos Santos, Gabriela Rocha, Beatriz Sader, a Márcia Yates, Claudimeri Rossi, a Cláudia de Luca e a Vanessa Jacob. Membros patrocinadores aqui do canal. Muito obrigada, meninas, por esse apoio. E é isso, gente. Mais um vídeo finalizado. Eu espero que a semana de vocês seja maravilhosa. Posso falar uma coisa que agora eu lembrei do nada, gente? Vocês que me marcam lá no Instagram, né? Que vocês tiram print da tela. Vamos começar a tirar uns print na hora que eu tô bonita? Às vezes eu saio com umas caras lá, quando vocês vão me repostar, que eu fico assim, meu Deus, eu vou pôr um emoji na minha cara, porque, meu Deus, eu faço muita careta pra falar, né? Acho que eu vou começar assim, ó, a ficar imóvel e só mexer a boca. Gente, capricha nas fotos, me deixa bonita, tá? Pra eu repostar. Põe um filtro, põe alguma coisa, me deixa bonita e me reposta lá no Instagram. Renata Quadros. Um beijo, gente. Muito obrigada novamente por estarem aqui comigo. Adoro vocês e terça-feira estamos aqui novamente. Um beijo no coração de todo mundo e até lá.